Olá, alunos! Tudo bom? Vamos continuar com a nossa disciplina de Programação 1 e Lógica e Técnica de Programação 1. Hoje nós vamos falar sobre tipos de dados definidos pelo programador, certo? Então, o que vai acontecer? Até então, nós utilizávamos os tipos de dados que a linguagem de programação C já oferecia para a gente. A gente utilizava int, char, float, double, né? Usava os vetores, usava matrizes. Então, nós utilizávamos esses tipos de dados e apenas esses. A gente ficava limitados a esses tipos de dados. Essa nova técnica que a gente vai ver nos permite criar os nossos próprios tipos de dados. E com isso, nós podemos começar a criar variáveis que não estão restritas apenas aos tipos de dados que já vêm com C. Tá? Lógico que a gente vai ter que criar os nossos tipos a partir dos tipos que o C nos oferece. Mas a gente não vai ficar limitado a eles. Nós podemos ampliar e criar mais coisas a partir deles. Então vamos começar para a gente ver como que a gente vai fazer isso. Primeiramente, nós temos que entender que esses tipos de dados que nós vamos utilizar, eles têm uma similaridade, mas também uma diferença com os vetores que nós utilizávamos, vetores e matrizes. Né? Então, quando nós criamos vetores ou matrizes, nós estamos criando tipos homogêneos de dados. Então, são um vetor, ele é uma estrutura que tem uma sequência, um conjunto de dados, uma sequência de dados, em que todos os elementos são idênticos entre si. Então, se é um vetor de inteiro, eu vou criar um vetor onde todos os elementos são inteiros. Se é um vetor de float, todos os elementos são float, e assim por diante. Não tem um elemento de um tipo e outro elemento de outro tipo. Todos os elementos são do mesmo tipo. Isso que nós vamos ver agora vai nos permitir criar tipos de dados heterogêneos. Isso significa que um elemento do meu dado pode ser de um tipo, o outro elemento do meu dado pode ser de um outro tipo. E isso dá uma flexibilidade maior. Tá? Então, né, vamos passar a ter essa chance também. E quando que a gente vai utilizar esse tipo de dados heterogêneo e quando a gente vai utilizar o tipo de dados homogêneo? Quando a gente achar que é necessário. Isso é mais uma ferramenta à nossa disposição para a gente criar os nossos programas. Então, quando nós acharmos que nós precisamos de uma variável que armazena dados de tipos diferentes, a gente pode utilizar isso. Certo? Da mesma forma que quando precisava de uma variável que armazenava vários dados, várias informações do mesmo tipo, eu poderia usar vetor. Então, é sempre quando eu achar necessário. Quem vai dizer o que eu preciso fazer é a gente. A gente em como a gente vai criar o algoritmo para resolver o nosso problema. Então, aí que está a criatividade do programador. Certo? Então, como que a gente faz essa estrutura de dados heterogênea? Ela é utilizada a partir de uma palavra reservada, uma daquelas que nós vimos lá no início, quando estávamos falando de palavras reservadas em linguagem C, que é a palavra struct. Struct significa estrutura. Então eu vou criar uma estrutura. Então eu começo com struct e um nome de identificador, que segue as mesmas regras de nome de variável. Não pode começar com número, ele diferencia maiúsculo de minúsculo, e não pode ser uma palavra reservada, esse tipo de coisa. Não é recomendado que tenha acento nessa palavra. Então é isso. Então, struct e um nome, que vai ser o nome dessa struct. E aí eu vou abrir chaves, aí eu vou colocar uma lista de elementos. São o que está dentro da minha estrutura. Então, se a minha estrutura é um conjunto de elementos heterogêneos, aqui estão os elementos. Então, eu vou colocar o tipo do primeiro elemento e o nome dessa variável. O tipo do segundo elemento e o nome. E assim por diante até N. Quantos são? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 200. Vai depender do que a gente precisa. Certo? Então, é assim que é criado. E ao final tem que ter um ponto e vírgula para eu fechar. Beleza?
Então, um exemplo. Eu posso criar esse struct, que está aí na tela. Struct elemento químico. E o que eu tenho que colocar ali? Eu não tenho. Assim, isso daí vai depender do que eu preciso que esteja ali para eu fazer o meu programa, o que eu acho interessante. Então vamos supor que nós queremos criar esse struct elemento químico contendo o número atômico, o símbolo atômico, o nome do elemento e a massa atômica, certo? Então são essas 4 informações que eu preciso. Só que, se eu for criar um conjunto, que é o conjunto que representa o elemento químico, e eu vou colocar essas 4 informações, o número atômico, ele é tipicamente um número inteiro, porque eu não tenho o número atômico de um elemento químico como 1,5, 1,2. É sempre número inteiro. Tem 1, 2, 3. O símbolo é um conjunto de caracteres. O nome de um elemento químico também é um conjunto de caracteres. E a massa atômica, ele é um valor real, porque ele não é obrigatório que ele seja inteiro. Ele pode ser um número quebrado. Então, eu preciso de uma estrutura que consiga armazenar um inteiro, 2 strings e um float. Então, um vetor não vai conseguir armazenar isso. Uma matriz também não, porque eles precisam armazenar elementos que são todos do mesmo tipo. Aqui nós temos 4 elementos de 3 tipos diferentes. Então, a estrutura recomendada para armazenar esses dados é o struct. Então, eu posso colocar eles juntos nessa estrutura. Eu sou obrigado a criar uma estrutura? Não sou obrigado a criar esse struct. Eu poderia, para armazenar os dados desse elemento químico, criar 4 variáveis soltas. Só que quando eu crio uma estrutura dessa, um struct, eu começo a organizar o meu código. E de agora em diante, muitas das coisas que nós vamos ver são formas de organizar melhor o código. Porque quanto melhor organizado estiver o nosso código, mais fácil se torna a gente fazer coisas com esse código. Porque quando o código está muito solto, as coisas muito separadas, muito bagunçadas, qualquer coisa que a gente precisar fazer dá mais trabalho. Então, quanto melhor a gente organizar o nosso código, mais fácil se torna fazer alguma coisa naquele código, mesmo que seja uma coisa complicada. Fazer uma coisa complicada num código organizado, às vezes não é tão difícil quanto fazer algo simples num código bagunçado. Então, muitas das estruturas que nós vamos ver daqui em diante, elas são voltadas para a gente organizar o nosso código, e o struct é uma delas. Com isso, eu consigo organizar o meu código. Tá? Então, esse é um exemplo que nós temos de um struct. Aí, o que eu faria? Eu iria declarar dentro do struct, então vou ter um struct elemento químico, abre chave. E dentro do struct eu vou ter cada um dos elementos dele. Então, eu vou ter o número atômico, que é um inteiro, então eu declaro, né, int número atômico, e ponto e vírgula. Vou ter o símbolo atômico, que é um char. Aí a gente tem que pensar, qual tem que ser o tamanho da string do símbolo atômico? Que são conhecidos até hoje, né? Todos os elementos químicos têm ou uma letra ou 2 letras como símbolo atômico. Então, é seguro a gente criar uma estrutura que aceite essas 2 possibilidades, ou um símbolo, ou um caractere como símbolo atômico, ou 2. Então, a gente precisa de uma string de até 2 caracteres. Só que quando a gente está falando de string, a gente tem que se lembrar que a gente sempre vai precisar armazenar o terminador nulo. Então, se eu vou armazenar 2 caracteres de string, eu preciso ter espaço para 3, para os 2 que vão ser visíveis e mais o terminador nulo. Então, nesse caso aqui, a gente criaria um char de 3, né? Um vetor de 3 caracteres para esse daí. E no nome, eu escolhi aqui um vetor de 20 posições. Então, uma posição vai ser para o terminador nulo e sobram 19 posições para o nome do elemento químico. Eu não conferi qual é o maior nome de elemento químico que nós temos na tabela periódica, mas eu acho que não chega a 19 não. Então tá seguro, tá sobrando algumas ali. Talvez valeria a pena conferir qual é o maior nome para a gente não desperdiçar espaço, mas para esse exemplo tá funcionando, vai ser o suficiente. E a massa atômica não pode ser inteiro, porque a massa atômica
tem valor quebrado. Então, pode ser um float de massa atômica. Então, fazendo assim, eu estou declarando a minha estrutura. E a partir do momento que eu declaro essa estrutura, eu posso utilizá-la no meu código adiante. Então, eu posso criar uma variável que é desse tipo, que é essa estrutura. E é isso que a gente vai ver em seguida. Como que a gente acessa os membros de uma estrutura? Primeiro, a gente tem que declarar uma variável como sendo daquela estrutura, porque a estrutura é quase como se fosse um tipo. Ele ainda não é um tipo, eu estou descrevendo como que ele é. Aí depois que eu declarei uma variável como um tipo, que nem está ali, eu vou falar struct o identificador, que é o nomezinho da struct. Se foi aquele que a gente utilizou antes, seria struct elemento químico. E a variável, o nome da variável que eu vou declarar. E ponto e vírgula. Após isso, já vou poder utilizar acessando cada um dos elementos. Então, se eu quiser acessar o nome, o número atômico, por exemplo, da minha variável, eu coloco lá variável ponto número atômico igual a tanto, para eu passar valor. Ou para eu pegar o valor dela, eu faço do mesmo jeito. Certo? Então, para acessar os dados de uma struct, a gente deve acessar, seja para ler ou para escrever valores, um por um cada elemento dele. A gente não consegue ler todos de uma vez ou escrever todos de uma vez. A gente tem que sempre fazer um por um. Pega o primeiro elemento, depois o segundo, depois o terceiro, um após o outro. Certo? Um exemplo. Então, supõe que a gente criou aquele struct do slide anterior, que é o struct elemento químico. Agora a gente está utilizando aquele struct. Então, se eu vou declarar uma variável que é daquele struct, eu vou fazer assim, struct elemento químico átomo. Átomo é o nome da variável e struct elemento químico é a estrutura. Essas duas palavrinhas é como se fosse, sei lá, int. Né? Eu estaria definindo int átomo, só que no lugar de um int, eu estou colocando um struct elemento químico, que é o struct que a gente criou. Aí, como que eu vou fazer para colocar valores em cada um daqueles elementos do meu struct químico, do struct elemento químico, dessa variável específica, da variável átomo que eu criei? Então, eu tenho que colocar um por um. Então, se eu quero preencher essa variável chamada átomo com os valores do átomo de hidrogênio, então vou ter que colocar lá átomo ponto número atômico recebe 1, tá? Porque é o valor do hidrogênio. Aí depois eu tenho que fazer o símbolo atômico, que é uma string, receber a string. Só que a gente tem que lembrar que para string a gente não fala string recebe string. A gente tem que, da mesma forma que no struct, a gente tem que copiar um por um. Então a gente teria que fazer um for, copiando caractere por caractere. Mas já existe uma biblioteca, a biblioteca string.h, que tem uma função, a strcopy, que faz essa cópia para a gente. Então a gente não precisa reescrever, é só utilizar essa função. Então eu vou usar essa função que é strcopy, strcpy, e eu vou fazer, ela vai receber o átomo ponto símbolo atômico, vai receber a string que é o símbolo H, né, a letra H. Isso é uma string. Aí ele vai copiar. Aí depois, para o nome, eu vou ter que copiar o nome completo do elemento químico, que é hidrogênio. Então vou fazer de novo, usar o strcopy e vou passar átomo.nome, então ele vai colocar no nome, no elemento nome da variável átomo, a string hidrogênio. E no átomo.massa atômica, eu vou colocar a massa atômica do hidrogênio, que é 1.00784. Com isso, eu preenchi os 4 valores que eu tinha definido que faziam parte do meu elemento químico. Então, ele está atribuído aí. Certo? Então, vamos ver um exemplo um pouquinho maior, como se fosse um código que eu consigo executar. Então, nós temos esse código aqui. Eu vou dar include stdio.h, porque eu sempre faço isso. Aí eu vou definir a minha estrutura, vou definir o meu struct. Então tá o struct exatamente igual estava no nosso slide. Struct elemento químico, int número atômico, char símbolo atômico de 3 posições, char nome de 20 posições e o float massa atômica.
Aí depois a gente começa a nossa main, né? Fechou o struct e começa a nossa main. Aí eu declarei um inteiro OP e declarei uma variável chamada átomo, que é do tipo do struct elemento químico. Então eu tenho duas variáveis aqui nesse código. OP, que é um inteiro, e átomo, que é um elemento químico, que é um struct de elemento químico. Aí logo em seguida eu comecei um do while, certo? Comecei o do e o que ele vai digitar? Ele vai fazer aqui, ele vai primeiro imprimir na tela pedindo que o usuário digite o número atômico. Aí ele vai fazer o scanf, ele vai ler o que o usuário digitar, ele espera que seja um inteiro e vai armazenar no átomo ponto número atômico. Lembrando de colocar o E comercial para não dar problema aqui, certo? Porque eu vou estar lendo um inteiro, né? Então eu preciso do E comercial. Então, ele vai ler e armazenar no elemento número atômico do átomo, da variável átomo. Aí depois ele vai pedir para digitar o símbolo atômico. Aí ele vai ler uma string, né, scanf%d, e vai armazenar no átomo.símbolo atômico. O símbolo atômico é uma string já. Então, lembrando lá que eu falei num dos exemplos para trás, que quando a gente está usando o scanf para ler uma string inteira, a gente não precisa botar o E comercial. Então, não precisa do E comercial aqui. Aí depois ele vai pedir, digite o nome do átomo, aí vai ler uma string e armazenar no átomo.nome. Então, aqui novamente sem o E comercial. Aí depois ele vai pedir, digite a massa atômica e vai ler um float e vai armazenar no átomo.massa atômica. Certo? Então ele leu tudo e armazenou nos 4 elementos, nas 4 posições aqui da nossa variável átomo. Aí logo em seguida o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela de um jeito mais ou menos bonitinho os valores que foram digitados. Então ele vai imprimir e vai passar o número atômico, vai imprimir o número atômico, imprimir o símbolo, imprimir o nome do átomo e vai imprimir a massa atômica. E no final, ele vai perguntar, deseja informar mais um átomo? E falando 0 para não e 1 para sim. E vai dar um scanf e armazenar em OP. Então, se o usuário digitar 1, ele vai voltar e digitar isso daqui de novo. Se o usuário digitar 0, ele sai daqui e acaba. Então, ele fica aqui enquanto o usuário quiser fazer mais coisas. Certo? E com isso, eu estou fazendo as duas manipulações com os elementos do meu struct. Eu estou passando o valor para eles aqui no scanf e estou pegando os valores deles aqui nos printf do final. Então, eu estou manipulando tanto eu passar valor para o struct quanto eu pegar valor do struct. Tá? É isso que a gente precisa minimamente. Só que esse struct ele ainda não é um tipo por si só. Ele está bem próximo de ser um tipo, né? Mas ele tem o transtorno de quando eu vou declarar uma variável, que nem ali na linha que a gente declarou a variável átomo, eu tenho que escrever struct elemento químico. Porque elemento químico não é um tipo, ele é uma estrutura chamada elemento químico. Mas existe uma forma de fazer isso, que aí sim são os tipos definidos pelo programador. Que aí tem uma outra palavra reservada que é especificamente para criar um tipo declarado pelo programador, que é o typedef. Aí eu vou, como que eu faço para declarar esse tipo? Eu vou escrever typedef, aí logo em seguida a estrutura ou o tipo já existente que eu quero, né, criar um novo e dar um nome para ele, e em seguida o nome do tipo. Tá? Aí, depois que eu tiver criado um tipo definido pelo programador, né, definido por mim, esse tipo pode ser utilizado normalmente, como se fosse um tipo nativo da linguagem C. Então eu posso utilizar do mesmo jeito que eu utilizaria outro tipo. Então, por exemplo, se eu quiser criar a minha struct elemento químico, se eu quiser que ele se torne um tipo, basta que antes do struct eu coloque typedef, que aí eu estou falando, estou definindo um novo tipo. Que tipo é esse? Aí eu tenho a definição do struct e logo depois eu ponho o nome que eu quero dar para esse tipo. Aí eu tenho
Aí aqui eu fiz o struct, elemento químico, int, número atômico, char, símbolo atômico, char, nome, float, massa atômica, fecha chaves. Aí eu coloquei t elemento, ponto e vírgula. Esse t elemento é o nome do meu tipo. Então é o tipo elemento. Então eu criei um novo tipo. E se eu quiser declarar uma variável a partir dele, eu vou declarar como se eu estivesse declarando uma variável do tipo int, só que ela não vai ser do tipo int, ela vai ser do tipo t elemento. Que nem nessa última linha aí que tá. T elemento átomo. É do mesmo jeito. Se eu trocasse a palavra t elemento por int, meu átomo seria int agora, ao invés de t elemento. Eu tenho a prática de toda vez que eu vou criar um tipo definido por mim, eu coloco como nome do tipo T alguma coisa, para eu saber que é um tipo criado por mim, que é um novo tipo. Novamente, é para organizar o meu código. Quanto melhor organizado tiver o meu código, mais fácil vai ser eu me achar dentro do meu código. Certo? Então, vamos ver um exemplo. Voltar naquele mesmo exemplo que a gente fez agora há pouco, só que dessa vez vamos criar o tipo. Porque naquela vez a gente não criou o tipo elemento químico, a gente criou o struct. Então agora o que eu vou fazer? Ao invés de, depois do include, eu colocar struct elemento químico, eu vou colocar typedef struct elemento químico. Eu já vou definir o meu tipo, né? Já inicio a declarando o meu struct e logo em seguida eu coloco o nome dele, ó, t elemento. Aí na segunda linha depois da main, eu declaro a variável átomo. Antes eu colocava struct, elemento químico, átomo. Aí aqui agora eu já ponho t elemento átomo. Eu já estou declarando um átomo como um t elemento. E em seguida, toda a utilização vai ser idêntica, não muda em nada. É como se t elemento fosse sinônimo de struct elemento químico, a partir do momento que eu dei o typedef. Então, eu já estou criando um tipo e estou utilizando ele diretamente. Tá? E ele é utilizado normalmente como qualquer outro tipo. Inclusive, se eu quiser, eu posso criar um vetor de t elemento, por exemplo. Então, eu posso criar um vetor e cada elemento do meu vetor é um struct. Eu posso fazer isso e posso fazer struct de struct, vetor de struct de struct. Isso não tem limite. E a gente vai fazer uma coisa ou outra dependendo de como é a melhor forma da gente organizar os dados dentro do nosso programa. Aí não existe regra. Ah, professor, eu tenho que fazer isso? Não, você não tem. Às vezes, fica mais organizado se você fizer de um jeito ou fizer do outro. Então, é recomendado que você faça de um jeito ou de outro. Mas para você utilizar um ou outro, você tem que saber utilizar essas ferramentas. Por isso que eu estou ensinando essa ferramenta para vocês conseguirem utilizá-las quando for recomendado a utilização dela. Quando vocês perceberem que ela vai ser útil para organizar o código de vocês. Certo? Então, é isso, por enquanto, nesses tipos de dados definidos pelo programador. Até a próxima.